Esse conceito chama complexo de Édipo. Ué, parece que não está gravando. Deixa eu ver. Ah, está gravando. Esse conceito chama complexo de Édipo por causa de um mito grego do Édipo rei. Aliás, tem uma tragédia grega também, né, sobre esse mito que chama Édipo rei. Alguém já ouviu falar dessa tragédia? Já viu? Conhece a história ou não? Você contou mais ou menos sobre ela no primeiro semestre. Ah, acho que foi na aula de história da psicanálise, né? Exato. O que você lembra, Wanderson? Do Édipo, ele acabou. Acho que foi dado embora, alguma coisa assim. Eu só sei que ele acabou voltando, teve um relacionamento. Acabou tendo um amor ali com a mãe dele, alguma coisa assim. E nesse conflito, o pai dele acaba morto. Não lembro os detalhes, mas acho que era alguma coisa assim. O que é importante hoje para saber é isso. Aí quando vocês forem estudar mais a fundo o complexo de Édipo, é legal conhecer a história inteira, é cultura, né? Mas o importante de saber é isso, né? Ele foi aconteceu lá uma profecia e tal do rei Laio, que era o rei de Tebas, que ele iria ser morto pelo filho dele e o filho dele ia casar com a esposa dele e tal. E aí ele abandonou esse filho, enfim, achou que tinha morrido. Só que no final das contas o destino se cumpriu, né? As tragédias gregas sempre tem isso, né? O herói tenta fugir do seu destino, mas quanto mais ele foge, mais ele colabora para o destino acontecer, né? Enfim, e aí ele acaba matando o pai dele sem saber que era o pai dele, e acaba casando com a mãe dele sem saber que era a mãe dele, e aí acontece um monte de coisa lá, e aí depois ele acaba descobrindo. Mas isso é importante de guardar. Então Édipo é um cara aí, um personagem, que matou o próprio pai e se casou com a própria mãe. E aí os filhos dele, né, com essa mulher, que é a Jocasta, então eram ao mesmo tempo filhos e irmãos, né? É um negócio muito doido. Mas a lenda dele, assim, o mito, a tragédia é muito legal, interessante. E tem a sequência, né? A sequência do Édipo Rei. Bom, uns dizem que não é uma sequência e tal, mas seria uma peça que seria o Édipo em Colono, né? Que ele fica exilado. Mas aí a filha do Édipo, que é a Antígona, ela volta para Tebas. Ela volta não, ela vai lá para Tebas para querer enterrar, né, o seu irmão e tal, porque aconteceram vários conflitos. E, enfim, e aí acontece uma outra tragédia. E essa peça da Antígona, ela é uma peça muito política. E aí ela acaba sendo representada, assim, ela foi apresentada na época da ditadura aqui no Brasil e tal, para se discutir as questões de até onde o Estado pode ir na regulação, né, da vida das pessoas e até onde ele não deveria ir, né? Essa é a Antígona, né? Mas voltando para o Édipo, é basicamente isso mesmo. Ele mata o próprio pai e casa com a própria mãe. Então, beleza. É isso que a gente precisa saber. E é por isso que chama complexo de Édipo, né? Porque a criancinha lá com seus 4, 5 anos de idade estaria, de certa forma, simbolicamente representando o Édipo rei. Né? Então vamos lá, o que o Laplanche Pontalis diz sobre isso? Né? No seu verbete sobre o complexo de Édipo, do vocabulário da psicanálise, eles dizem o seguinte, tem um cabeçalho, né, que é um resumo do conceito, que é esse aqui que eu reproduzi. Então, é um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis. Então, a criança não só ama ou não só odeia, ela ama e odeia ao mesmo tempo. Que a criança sente em relação aos pais. Sob a sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se como na história de Édipo Rei. Desejo da morte do rival, que é a personagem do mesmo sexo,
e desejo sexual pela personagem do sexo oposto. Então é o caso aí que vocês contaram. O filho a Micaele que falou do filho que tem ciúme dela, né, que não deixa o marido chegar perto, uma coisa assim. Não deixa o marido Foi. abraçar. Foi. Isso. E a filha faz o contrário. A filha tem ciúme do marido. Isso. Exatamente. Então é isso. É a criança representando o personagem do Édipo. Sob a sua forma negativa, apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. Isso não necessariamente vai gerar homossexualidade. Pode ser que sim, né? Porque então aí é o menino que ama muito o próprio pai e despreza a mãe, ou a menina que ama muito a própria mãe e despreza o pai. Pode gerar homossexualidade e pode não gerar também. Não é uma regra direta assim, né? A única é uma diferenciação, né? O complexo de Édipo positivo é igual ao Édipo rei e o negativo é o contrário, né? Inverso. Na realidade, essas duas formas encontram-se, cadê o hífen Jefferson? Aqui, em graus diversos da chamada forma completa do complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido entre os 3 e os 5 anos. Olha lá, então o Laplanche Pontalis põe 3 e 5, né? Não lembro que idade que eu coloquei. É vivido entre os 3 e os 5 anos durante a fase fálica. O seu declínio marca a entrada no período de latência. Então, o que a gente acabou de ver, né? Na fase fálica acontece o complexo de Édipo e depois, na fase de latência, né, o período de latência, dá uma amenizada aí nas questões libidinais. E é revivido na puberdade e é superado com maior ou menor êxito num tipo especial de escolha de objeto. O complexo de Édipo desempenha papel fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Para os psicanalistas, ele é o principal eixo de referência da psicopatologia. Para cada tipo patológico, eles procuram determinar as formas particulares de sua posição e da sua solução. O complexo de Édipo é tipo assim um daqueles conceitos centrais assim da psicanálise, que reúne, agrega quase tudo assim da psicanálise. No que diz respeito aqui, né, por nosso interesse, né, então por que a gente fala de fase psicossexual e do complexo de Édipo? Porque aquilo que aconteceu lá nos 4, 5 anos de idade e que foi esquecido, entre aspas, né, durante o período de latência, vai voltar na puberdade. E vai ser superado, né, num tipo especial de escolha de objeto. Ou seja, o adolescente e a adolescente abandonam, entre aspas, por assim dizer, aquele objeto primeiro de desejo, que seria o papai ou a mamãe, e vai escolher, né, faz uma nova escolha de um outro objeto, que é o namorado ou a namorada, e em tese, né, vai então viver, se realizar, né, com essa nova escolha, com essa nova pessoa. Então isso seria, de certa forma, uma superação do complexo de Édipo. E claro que com maior ou menor êxito. Por quê? Porque aí acho que todo mundo já ouviu a história do cara que namora ou casou, mas foi morar do lado da mãe, por exemplo. Assim. Ou tudo que vai fazer, toda decisão que o casal. E eu tô pensando assim, hétero, mas vale para todo casal. Ou tipo, toda decisão que o casal toma, antes tem que consultar ou o pai ou a mãe, né? Então, quer dizer, parece que superou um pouco, mas um pouco ainda ficou, né? Porque tá bem ligado. Né? Claro que a gente vai permanecer ligado aí a vida inteira com o nosso pai e com a nossa mãe.
Mas a questão aqui é que lugar que esse pai e essa mãe ocupa na sua vida de adulto, né? Quando você não mais necessitaria, né, que eles estivessem tão presentes assim, né, determinando tanta coisa. Então é basicamente isso. Né? Então a adolescência para a psicanálise, pro Freud, né, principalmente, seria então o ingresso na fase genital, que então é o amadurecimento mais completo dos órgãos genitais, por isso a fase genital. Seria o amadurecimento mais completo do psiquismo também, né? Porque caminhando aí para a vida adulta. E seria também, então, a superação do o complexo de Édipo é revivido, reatualizado para ser superado, né? Com essa nova escolha de objeto. Certo, gente? Certo ou incerto? Pessoal, como está aí para vocês? Dúvidas? Faz sentido tudo isso do complexo de Édipo? Não faz? Vocês estão copiando? O que vocês estão quietinhos aí? Gente, me conta aí, vocês estão muito quietos. Estão com dúvida? Não estão? Faz sentido? Não faz? Quer que explica mais? Não precisa? Alguém falou alguma coisa ou não? Pode continuar, tá tudo tranquilo. Luísa? Eu te conheço, Luísa? Não conhece ainda. Então tá bom, muito prazer. Eu sou o Prazer é Jefferson. meu. Eu sou o Jefferson. Ok. Tudo ok, Luísa? Você tá com alguma dúvida? Tá tudo bem? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não, por mim tá tudo bem. Continua. Compreendeu tudo? Pode perguntar na prova que vai gabaritar. Desculpa, eu não entendi. O áudio cortou. Entendeu tudo? Pode perguntar na prova que você vai gabaritar? Gabaritar eu não garanto, né? Mas a gente tenta. Então tá bom. Muito bem, então vou dar sequência aqui. Fiz esse slide aqui em especial atendimento à solicitação do senhor Wanderson, que pediu esclarecimentos sobre o id, ego e superego. Então, o que é o id, ego e superego? Né? Na teoria da psicanálise, tem esse nome, é compreendido como segunda tópica. Né? Esse é o título, né, desse conjunto aí, desses três conceitos. Por quê? Porque no começo, né, a chamada primeira tópica, o Freud coloca então que o nosso psiquismo é dividido entre consciente, que é a parte menor, né, mais superficial, pré-consciente, que está próximo ao consciente, que a gente tem um acesso mais fácil, e o inconsciente, que é a maior parte e tal, e que a gente nem sempre acessa com tanta facilidade, e há partes que a gente não acessa. Ok, então ele desenvolveu esses conceitos, trabalhou com eles e tudo e tudo. E aí, lá nos anos 20, 1920, pensa que o estudo sobre a histeria foi
final do século XIX, agora não vou lembrar que ano exatamente. Mas a interpretação dos sonhos foi no ano 1900. E só depois, em 1920, o Freud vai, então, fazer uma grande reformulação aí na sua teoria com a segunda tópica, que ele vai incluir, então, esses três conceitos, que é o id, o ego e o superego. E por que tópica? Essa palavra tópica significa lugar, né? Pensa em topografia, por exemplo. Está dizendo sobre lugar. Tipo assim, uma paisagem, entre aspas, vamos dizer. Então é como se essa fosse a paisagem do nosso psiquismo. Então tem uma parte aí, um pedaço, que é o id. Id significa isto. Em latim. E é a parte instintual, a parte animal do nosso psiquismo, é a parte totalmente inconsciente, tem relação com o corpo, é a fonte dos desejos, é a fonte da energia sexual, tanto a libido quanto a pulsão de morte. Tá tudo lá no id. O id é aquele amálgama, assim, aquela coisa amoral. No id não tem moral, no id só tem desejo. O id só tem desejo e o id quer que os desejos sejam atendidos o mais rapidamente possível. Não tolera frustração e tem que ser o mais intenso possível, né? O id não conhece limite, o id não conhece lei, não conhece moral, não conhece nada. É só um desejo pulsante, vivo. Isso seria o id. Faz sentido para vocês? Vocês têm id ou não? Alguém aí não tem id? Fala, não, eu não tenho nada disso aí. Ok, sobre o id. Ok. É o nosso lado animal, sabe? Quando você tá, uau, sei lá, aí pensando na parte sexual, pode ser também, nossa, né? Nossa, tô me sentindo uma fera. Ou se pensar em esporte também, né? É que o esporte ainda ele tá inscrito aí numa lei, nas regras e tal. Mas pensa numa situação que a pessoa vai lá e dá o sangue, e pura energia e tal. Pensa no UFC, talvez, mas o UFC também tem muitas regras, enfim. É tudo que é muito animal, muito instinto, muito desejo. Tudo isso é o id dominando. Quando o id domina, é isso que acontece. Aquele sextou, sabe? Aquele sextou, nossa, agora eu vou beber, eu vou transar, nossa, vou fazer de tudo. Tem até uma música que a minha irmã me mostrou desse sextou aí que eu achei tão engraçada, gente. Vocês já viram uma música que fala assim? Hoje é sexta-feira, dia de fumar cigarro ao contrário. Ai, como que é? Dia de maldade. Dia de maldade. Enfim, esse daí é o id. Esse é o id dominando. E por isso que eu coloquei essa figurinha aqui, ó. Que é apenas ilustrativa, porque a coisa não é tão simples assim. Mas olhando, né, a partir dessa descrição que eu falei, vocês acham que o id é quem? É a mulherzinha de olho azul? É o anjinho ou é o diabinho? Seria o diabinho? O diabinho. Será que é o diabinho? Aquele diabinho que senta no ombro da gente e fala, vai, vai, faz, dá nada não, vai lá. Estoura o limite do cartão, dá nada não, compra mais pizza, dá nada não. Pode pegar um chocolatinho aí da sua irmã, ela não vai nem perceber. Tipo assim, já tiveram essas inspirações diabólicas? Ou não? É engraçado também que você comentou que
ali que tem o lance de que é o atendimento rápido, não tolerar esperar essas coisas e tudo mais, então também partiria do id essa impulsividade, tipo, quero pra agora e coisas do gênero, né? Sim. Se a gente pensar do ponto de vista desenvolvimental, o bebezinho recém-nascido é puro id. Ele não tem um eu. O ego, né, vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Então, se ele quer agora, quer para agora, quer já. Não sei se vocês já viram os bebês que eles mamam até estourar quase. Já viram bebê assim? Mulheres, principalmente, que é mais próximo. Não estou dizendo que os homens não sejam próximos dos bebês. É que geralmente as mulheres são mais próximas. Já viram esse tipo de bebê? Que mama até estourar e depois, ai, dorme. Ou não, ou vomita. Já viram isso ou não? Sim. 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 Então esse seria o bebezinho seria o id, né? Ele é puro desejo, né? Pura demanda. Com o tempo a gente vai desenvolvendo uma instância. Então isso daqui são 3 instâncias. Vocês vão ver essa palavrinha quando se referir a instâncias psíquicas. Quando vocês virem falando sobre a segunda tópica, ou id ego superego, vai falar das instâncias. Então o id é uma instância e o ego é outra instância que vai ser desenvolvida, né, ao longo do tempo. E o ego é tudo aquilo que a gente chama de eu. Então a sua identidade, o que você reconhece como características suas, a sua história de vida, a sua autoimagem, as coisas que você sabe fazer, aquilo que você reconhece em você, tudo aquilo que é relacionado ao eu é o ego. E o nosso ego é a parte consciente. Né? Então tudo que é relacionado ao eu é o ego. Não tem muito o que dizer. É basicamente isso. Então ele é o responsável por tomar as decisões, ele que administra as demandas do id, né? Então, por isso que tem o diabinho, o ego eu vou já falar quem é, né? Acho que é essa pessoa aqui. O ego é o eu, né? Então vem o diabinho e fala, pega mais um chocolate, que dá nada, não. Ou come mais uma fatia de pizza no rodízio, nada, dá nada, não. Não importa que tá estourando. Esse sou eu, viu, gente? Todos esses exemplos que eu tô dando é tudo eu. É o meu diabinho que sopra essas ideias erradas, né, no meu ouvido. Ou, sei lá, ai, vamos beber e depois dirigir, dá nada, não. Ai, vamos passar a velocidade, correr mais do que a lei permite, a gente desvia do. Enfim, tudo que é errado, tudo, né, tudo isso é o id mandando o eu fazer. E aí cabe o eu ceder ou não. Não, meu filho, agora não, daqui a pouco, né? Se é na sexta-feira, né? Assim, espera chegar às 6 horas da tarde, né? Aí solta os bichos, né? Mas enfim, o eu é quem administra tudo isso. E o superego, ou supereu, ou ainda ideal do eu, né? É a parte moral e social da personalidade. É responsável pela culpa, nojo, remorso, etc. Assim como pelo desejo de ser melhor, de se superar, etc. Esse superego geralmente representa esse anjinho, né? Porque ele é a parte moral. Então ele está relacionado com o sentimento religioso, está relacionado com o sentimento de culpa, de pecado, está relacionado com a ideia de nojo, então tem coisa que eu não vou relar, não sei o quê, o remorso, que é um tipo de culpa também, né? Aí, né, uma historinha que os 3 participam, o id, ego e superego, é naquela sexta-feira que você sai, vai pro happy hour. O happy hour começa às 7 horas da noite e termina às 7 da manhã, né? Aí o eu, né, liberou geral pro id, né? Não sabe nem como é que chegou em casa. E aí dorme e tal, e acorda lá pelas 2, 3 da tarde,
com aquela dorzinha de cabeça mala ou menos, né? O corpo tudo destruído, aquela ressaca abençoada. O passarinho não pode nem cantar no quintal, que você tem vontade de tacar pedrada na cabeça dele. E aí o superego vem e fala, aí ó, tá vendo? Quem mandou? Falei pra você. Falei que você era para ter voltado para casa 10 da noite, você quis voltar às 7 da manhã. Aí ó, faz tudo errado, pode parar de beber, você tem que parar com isso, não sei o que, tá. Então, e aí bate aquele peso, o famoso peso na consciência. Essa vozinha do peso na consciência é a vozinha do superego. Então, por isso que tem essas duas, essa representação, né? O eu que vai decidir o que vai fazer, só que o superego ele tem exigências de que você tem que ser melhor, que você tem que se superar, que você tem que melhorar, tal. E tem o id que só quer satisfação imediata e intensa, a todo momento. E o eu fica ali no meio do caminho ali, administrando, né? O eu é quem se ferra no final das contas, né? Sempre. E é isso. E aí o super-eu fala, bom, é uma instância boa, né? É a instância mais social, né? A parte moral e social. Então é o super-eu responsável por a gente poder viver em sociedade, né? Porque é o super-eu que faz a gente respeitar as regras, seguir as leis, né? Que é o que permite que a gente viva em sociedade. Então ele tem esse bom... Todas, na verdade, todas as três instâncias não é nem boa nem ruim, né? Todas têm seus dois aspectos. Então o id, por exemplo, essa coisa do desejo, mas é o que dá a cor da vida, né? O colorido, o gosto de viver. Quem dá é o id, né? O eu também, né? Com todas as suas questões aí. E o super-eu, né? Que faz a gente seguir regras, se desenvolver e tal, né? Tem essas coisas mais chatas, né? Sentimentos que machucam muito, que aprisionam. Quem tem um superego muito forte pode ser uma pessoa muito reprimida. E a questão do ideal, do eu, que tem a ver com o super-eu, é aquela ideia de que você sempre pode melhorar, que você sempre pode superar. Vocês aqui hoje, espero eu, né? Espero eu, estão obedecendo aí, né? Seguindo as demandas do superego, né? Então tá estudando, vai se formar numa profissão para ajudar as pessoas, né? Acho que a maioria fala isso, né? Que quer ser psicólogo para ajudar as pessoas. Ou para ganhar dinheiro mesmo, não tem problema, porque você vai melhorar a sua vida. Então, assim, você está percorrendo esse ideal do eu, né? O eu real, o eu atual, precisa ser melhorado, entre aspas, assim, né? Até chegar nesse ideal. E ok, isso é muito bom, né? Porque faz a gente se desenvolver, se superar, isso é ótimo. Mas quem tem um ideal do eu ou um superego muito bravo, né? Um superego muito sádico, né? Que se diz na psicanálise, superego muito forte, sofre muito também. Porque então esse ideal do eu está sempre inalcançável, eu nunca consigo chegar perto daquilo que eu quero ser, eu nunca, porque eu tenho que ser sempre melhor, não me aceito do jeito que eu sou. Então isso machuca, oprime demais o eu. E quem sofre as coisas é o eu. Quem sofre no final das contas é o eu. Então é isso. Essas três instâncias, o id, o ego e o superego. Ok, gente. Ok, o Anderson. Fica melhor, mais esclarecido assim. Sim, ficou bem claro. Sim, então tá bom. Lembre nesse desenho. Então, por isso que eu falo que não é... É apenas uma ilustração, né? Porque o id não é o diabo e o superego não é o anjo. O id pode ser bom e o superego pode ser bem cruel, né? Mas via de regra, né?
essa imagem representa bem, e é uma imagem que está presente, né, em várias representações, né, desenho animado, tudo, né, filme, etc. E todo mundo se identifica, né, com essa imagem, né? Quem nunca esteve nessa posição aqui entre o anjinho e o diabinho? Alguém nunca esteve nessa posição? O diabinho fala, vai lá, faz. E o anjinho fica, olha bem, a hora que você vai fazer. Nunca ficaram nessa posição? Acho que todo mundo fala que tem a vozinha na cabeça que fica dando um conselho moral, falando, não, vou lá fazer. Muito bem. Bom, então, avançando aí, né? Falei que ia hoje o tempo inteiro e vai mesmo. A Ana Freud, a autora, então saímos aí do Freud pai e fomos para Freud filha agora, né? Ela vai dizer, né, que a puberdade, a adolescência, enfim, depende muito de como que foi esse jogo de forças, né, entre o ego e os seus mecanismos de defesa e o id. Gente, não vou nem entrar em mecanismo de defesa, tá? Daí você pergunta lá pro seu professor de psicanálise, senão vai mais uma noite inteira só para explicar isso. Mas vamos pôr assim que o ego ele tem alguns mecanismos de defesa, ponto, contra várias coisas. E aí se o ego tem esses mecanismos bem desenvolvidos, assim, né, de uma maneira saudável, ele prevalece, consegue ser um adulto bem adaptado aí à sociedade e tal, e isso aconteceria durante a adolescência. Agora, se o id prevalece, né, que o id está muito presente na adolescência, aí isso pode causar dificuldades, né, de adaptação à sociedade. Então, é muito comum na adolescência acontecer os episódios de delinquência, é muito comum acontecer crimes, é muito comum gravidez, né, na adolescência. Ah, mas no adolescente não pode transar? Não é essa a questão, né? É uma questão que talvez tenha faltado aí uma instrução, talvez tenha faltado uma consciência, um cuidado, enfim, que levou a acontecer essa gravidez. É muito comum na adolescência o início do uso de drogas, então tudo isso é o id aí prevalecendo, né? Que vão atrapalhar, né, de certa forma, a adaptação à sociedade, né? Um adulto mais produtivo, adaptado, enfim. E é isso, né? Da Ana Freud é isso, né? Que agora faz mais sentido falar o jogo de forças entre o ego e o id, né? Depois que a gente sabe o que é o ego e o id, né? Certo, gente? Sim. Pode perguntar tudo na prova que vocês vão tirar de letra? Então tá bom. Bom, ela vai falar de um outro psicanalista, que é o Otto Rank. O Otto Rank, ele vai criar esse conceito do trauma do nascimento, que ele vai dizer que seria a primeira experiência traumática, né, de todos nós, sair do ambiente protegido, né, que tinha uma satisfação constante, alimentação constante, calorzinho constante, uma tranquilidade constante, para ir para esse mundão muito louco, que você passa frio, passa fome, sente dor, e etc. Então o nascimento para o Otto Rank seria um trauma. E, né, o Otto Rank, ele é lá do começo da psicanálise, né, ele era até um colaborador do Freud, e no começo da psicanálise tinha ficou essa imagem, assim, né, de que então todo mundo seria um pouco neurótico, com muitos conflitos, né, o Freud foca muito nessas questões.
E aí o Otto Rank ele tenta trazer uma visão mais otimista, né? E aí ele vai falar da afirmação da vontade. O que seria a vontade, então? É uma organização positiva e uma integração que guiam o eu, e que utiliza de forma criativa os instintos e, ao mesmo tempo, os inibe e os controla. Sendo assim, no período de latência, a vontade individual encontra a social. O período de latência é entre os 6, 7 anos até o começo da puberdade, né? A verdade individual, a vontade individual encontra a social, e aí a partir disso o sujeito tem a possibilidade, né, de se organizar, se integrar e guiar o seu eu para a realização aí das suas vontades. Então esse é o Otto Rank, que ela apenas dá uma pincelada. Depois ela vai falar da Margaret Mead, que é uma autora importante, né, nos estudos da adolescência, porque é ela que traz a primeira, né, pioneira, que traz essa ideia da adolescência como um fenômeno sociocultural. Ela era uma psicóloga, mas que seguiu um caminho aí da antropologia, né? Fez no livro até a Psirilo, ela fala que a Mead foi uma das pioneiras aí na chamada antropologia psicológica, né? E então ela não encontrou a adolescência, entre aspas, nos jovens da ilha Samoa. E aí, a partir disso, então ela chegou na compreensão que, né, o adolescente, por ser um sujeito social, jovem enfrenta os desafios que lhe surgem no mundo justamente porque ocupam um lugar na sociedade e porque se sentem como sujeitos neste mundo. Então ela traz essa contribuição, né, da compreensão da adolescência como um fenômeno sociocultural, né, e que vai variar muito de acordo com a cultura na qual ela se desenvolve. Certo? A gente tinha que ter um semestre, assim, né, começando em fevereiro e terminando em julho, só sobre adolescência, para a gente poder ler esses caras mesmo, assim, a fundo, sabe? Infelizmente a gente não tem. Pode passar para o próximo slide. Bom, estou passando. E aí os últimos autores que a Psirili traz é a Arminda Birasturi e o Maurício Knobel, Maurício Marcelo, sempre confundo. Sabe por quê? Porque o pai é Maurício Marcelo, deixa eu ver. Maurício. Então, a Berasturi, ela é uma grande psicanalista argentina, assim, e ela fez nome, enfim, ela é uma referência até hoje, principalmente na psicanálise com crianças. E aí, junto com o Knobel, Maurício Knobel, eles se lançaram aí ao estudo também da adolescência. Esse Knobel, né, a Psirili conta um pouco, né, que ele veio para o Brasil, foi trabalhar na Unicamp e tal, isso é verdade. E o atual reitor da Unicamp, que é o Marcelo Knobel, é o filho do Maurício Knobel. Olha só que coisa. Muito bem. Eu vou falar para vocês. Eu, particularmente, não gosto dessa teorização. Na minha dissertação lá, eu critico bastante a Berasturi e o Knobel. Mas tá bom, já que a autora trouxe aí pra gente, vamos pensar, né? Eles colaboram pra gente pensar, né? Ainda que seja pra gente se contrapor, né? A gente tem que conhecer. Isso é uma verdade. Então, pro Knobel e para Berasturi, né? O adolescente enfrentaria 3 lutos importantes, né? O luto pelo corpo infantil perdido,
né? Porque ele não é mais uma criança, então tem que enfrentar esse luto. O luto pelo papel e identidade infantis, então não é só pelo corpo, mas pelo papel e identidade, e o luto pelos pais da infância, né? À medida que o adolescente vai se desenvolvendo, ele vai mudando, aí eu já estou dando a minha interpretação, não é nem uma coisa que está escrita no livro, nem nada. Mas o adolescente, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai mudando e ele vai assumindo novos papéis nos contextos que ele participa. Então, as outras pessoas também vão mudar com relação a ele. Então, ele vai perder aquela tratativa, né, que ele tinha antes na fase da infância. E, segundo esses autores aí, isso gera luto. Vamos ver o que eles escreveram. Base biológica da adolescência, que se impõe ao indivíduo, que não poucas vezes tem que sentir suas mudanças como algo externo, frente ao qual se encontra como espectador impotente do que ocorre no próprio organismo. Ok. Isso realmente causa espanto, né? Não se sabe muito bem o que está acontecendo, não sabe muito bem para quem perguntar, né? Isso realmente é meio ansiogênico, né? Causa uma ansiedade. Luto pelo papel da identidade infantis, que obriga a uma renúncia da dependência e a uma aceitação da responsabilidade que muitas vezes desconhece. Ok. E o luto pelos pais da infância, os quais persistentemente tenta reter na sua personalidade, procurando o refúgio e a proteção que eles significam. Situação que se complica pela própria atitude dos pais, que também têm que aceitar o seu envelhecimento. Isso é verdade. Isso é pesado para os pais quando os filhos chegam na adolescência, porque significa que eles estão envelhecendo, né? E o fato de que seus filhos já não são crianças, mas adultos, ou estão em vias de sê-lo. Ou seja, perdem também o poder, né, sobre os filhos. E muitos pais não reagem a isso de uma maneira tranquila, né? Se era muito apegado a ter esse poder sobre os filhos, eles vão fazer de tudo para não perder esse poder. Então, ok, até concordo com esses pontos aqui da Berastura e do Knoblauch. E aí, vão dizer, né, que na adolescência existe uma dificuldade de diferenciar o normal e o patológico. Bom, acho que isso faz sentido para o senso comum, né, porque o senso comum chama até os adolescentes de aborrecentes, né, muita gente acha adolescente chato, não suporta, etc. Para a gente, profissional, não deveria ser tão difícil assim diferenciar o que é normal e o que não é no adolescente. Olha, eu acho isso muito exagerado, gente. Bom, vai dizer que os adolescentes passam por instabilidades e desequilíbrios extremos durante essa etapa da vida. Será que todos passam por essas instabilidades e desequilíbrios extremos? E quem passa por essas instabilidades e desequilíbrios, será que são tão extremos assim sempre? Bom, é algo para pensarmos, né? E aí eles criaram esse conceito maravilhoso aqui, que é a síndrome normal da adolescência, né? Que é muito paradoxal, né? Porque se é normal, por que é síndrome, né? Síndrome significa conjunto de sintomas e geralmente está relacionado à doença, né? Então é como se a adolescência fosse uma doença? Como assim? Como assim, tio e tia? Enfim, né? Isso foi o que eles nos legaram aí, a ideia da síndrome normal da adolescência. E quais que seriam então o conjunto de sintomas, já que é síndrome, né? Quais seriam o conjunto de sintomas dessa síndrome normal da adolescência? A busca de si mesmo e da identidade, isso é verdade, né? O adolescente está nessa busca, até porque a identidade está se construindo, então ele está sempre nessa busca. Quem sou eu? Porque nessa busca de se descobrir quem é, ele está se construindo, né? Então, ok, né? Isso não tem nada de patológico.
a tendência grupal, ou seja, a necessidade de pertencimento e identificação com seus pares, transferindo ao grupo parte da dependência que era, então, atribuída à família, configurando-se como importante processo de transição para a construção de sua identidade adulta. Ok, isso é verdade, né? O adolescente tem essa tendência grupal, enfim, também não tem nada de patológico aqui. Necessidade de intelectuar e fantasiar para dar conta das perdas promovidas por essa etapa da vida. Concordo. Concordo se a pessoa tiver perdas, né, nessa etapa da vida, que pode acontecer, como pode acontecer em qualquer etapa da vida. E quando a gente tem perdas em qualquer etapa da vida, a gente tem essa necessidade, né, de intelectuar e fantasiar um pouco para ajudar, né, a suportar a dor. Isso é uma defesa normal, né? Não é nada patológico. Tem um outro aspecto também sobre intelectuar e fantasiar, que, gente, se você pega lá os estudos do desenvolvimento, Piaget, o Vygotsky, etc., eles vão dizer o quê? É na adolescência que o intelecto está mais desenvolvido. Então, não só o Freud focou nas questões libidinais, né? Então, não só os genitais estão mais maduros, enfim, mas é na adolescência que o adolescente, é na adolescência que o adolescente, na adolescência que o sujeito tem a capacidade de desenvolver o pensamento abstrato, na adolescência que se aprende equação do segundo grau, se aprende física, química, fórmulas complexas. Por quê? Porque tem capacidade muito, né, desenvolvida do pensamento abstrato. É na adolescência que aprende conceitos super abstratos, como, por exemplo, as escolas literárias, né? Isso representa um desenvolvimento mais acabado do intelecto. Então, é claro que o adolescente vai usar o intelecto. Tanto que dicas, né, para atividades a se desenvolver com adolescentes é justamente debates, bate-papos, rodas de conversa, porque eles amam. Porque é uma habilidade, entre aspas, assim, adquirida, né? Ou desenvolvida. Coisa que na infância ou no começo da adolescência, na pré-adolescência, enfim, não se tinha. Isso vai se desenvolver durante a adolescência. Então, que bom, né? Que o adolescente intelectualiza e fantasia, né? Porque ele usa a imaginação dele, né? Enfim, estão me acompanhando na minha crítica aqui? Faz sentido? Ou vocês já estão cansados? Eu tô cansadão também, mas estamos aí. Para mim faz sentido, porque até quando eu tava lendo essa parte do capítulo, eu achei muito estranho esses sintomas, entre aspas, fazer parte de uma síndrome, porque seria uma coisa normal. Então, para mim foi meio estranho ler essa parte. Uhum. É estranho mesmo, né? É de estranhar mesmo, concordo. Muito bem. Bom, aí ela traz aí a questão das crises religiosas, né, que pode, segundo o texto lá, varia de um ateísmo ferrenho ou um misticismo muito intenso, né? E ok, né, eu acho que faz parte, né? Tá pensando o mundo, né? Pensando os seus valores, pensando quem você é. Então, normal, né, você buscar uma referência religiosa ou não religiosa, né? Ir para os extremos, né? Faz parte também, até você ir se alinhando. Só não vale ficar no extremo o resto da vida, né? Passar assim pelo extremo e depois dar uma regulada, ok, né? Aí você fica, se fica aí é meio estranho, né? Aí precisa olhar com mais cuidado, mas se não, não. Se não, ok. Religião faz parte da vida das pessoas. É importante. Tem a ver com os valores, tem a ver com a visão de mundo, tem a ver com fé.
Então é algo importante, não tem nada de patológico. Se não for exagerado, a fé ou a falta de fé. Deslocalização temporal, onde o pensamento adquire características de pensamento primário, ou seja, o adolescente apresenta dificuldades em discriminar suas urgências. Está deslocalizado em relação ao tempo de suas necessidades, como por exemplo, a prova de amanhã pode esperar, mas a roupa da festa, que acontecerá daqui a 3 meses, é urgente. Não sei se é tão comum assim não, viu, o Aberasturi Knobel. Não sei não, viu. Pode acontecer, claro, mas isso acontece com adulto também. Evolução sexual manifesta, no qual, à medida em que aceita sua genitalidade, o adolescente inicia a busca pelo parceiro sexual de forma tímida, mais intensa. Que bom, né? Que bom. Bom, seguindo aí. Atitude social reivindicatória, que podem ser a consolidação de seus pensamentos, ou seja, as intelectualizações, fantasias inconscientes, necessidade do ego flutuante que se reforça no ego grupal, fazem com que se transforme em pensamento ativo, em verdadeira ação social, política e cultural. Que ótimo, né? Que ótimo que não são ovelhinhas do sistema. Se bem que isso, gente, eu não sei, para mim parece que os adolescentes hoje em dia perderam muito isso daqui. Hoje em dia não, desde a época que eu ia estudar adolescência lá nas escolas, parece que isso daqui está meio ausente. Parece que a maneira deles se portarem diante da sociedade aí é pela apatia. E isso é muito triste. Prefiro 10 mil vezes um adolescente rebelde, questionador e reivindicador do que um adolescente apático. Porque se está na apatia, significa meio que já desistiu, né? Não vê por que tomar alguma atitude frente a alguma coisa, né? Isso é muito positivo. A atitude social reivindicatória do adolescente é muito positivo. É esse tipo de atitude que pode gerar, né, mudanças aí a longo prazo, ao longo das gerações, né? Ter adultos mais conscientes. Contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, ou seja, certa instabilidade que faz parte do que o autor denominou uma normal anormalidade. Olha que bonito. Só que não. E acrescenta que, quando o adolescente é extremamente rígido em sua conduta, isso é um sinal de um adoecimento mental, porque uma adolescência saudável pressupõe o trânsito por diferentes comportamentos e ações. Ok. Mas, gente, se vocês mostrarem uma pessoa de qualquer idade que seja que não apresente contradições sucessivas no seu modo de ser, eu vou te dar um troféu. Porque ser humano é ser contraditório, no meu modo de ver as coisas. Separação progressiva dos pais, ok, é isso mesmo, é sinal de saúde, isso, inclusive. E se emancipando, né, aos poucos dos pais, ser capaz de ter uma autonomia, né, conduzir a própria vida com autonomia, com mais autonomia. Constantes flutuações de humor e estado de ânimo relacionados à forma que o adolescente vivencia e elabora seus lutos infantis. Ok, é isso mesmo. Está aprendendo a sentir, faz parte. Ai, ai. E aí, por último, pais versus filhos. Os pais também sofrem o luto do seu filho infantil, né? Já falamos um pouco disso. Os filhos têm uma relação ambivalente com os pais, né? Porque uma hora ama, uma hora odeia, uma hora quer ficar debaixo da asa, quer voltar pro colo da mamãe, outra hora não quer mais. Tem vergonha, né? Se a mãe vai buscar na escola e dá beijinho no rosto, pronto, né? Já virou motivo de zoação porque é o filhinho da mamãe e tal. E a melhor atitude, né? A partir dos pais seria o acolhimento e a compreensão. Muito bem. Bom, eu acho completamente problemático essa conceituação aí de síndrome normal da adolescência, mas eu acho que eles colocam várias características e não sintomas da adolescência
Mas eu acho que eles não explicam muito bem. Mas tá bom. Eu vou passar para vocês em algum momento o referencial teórico aí da minha dissertação, e aí a gente pode discutir mais. Ou um outro artigo também. Eu estou em dúvida se eu passo a minha dissertação ou se eu passo um artigo que eu utilizei na dissertação, que é muito bom, ou os dois, enfim. E aí a gente compara aí com essa visão da Berastur e do Knoble. E assim, eu não tenho nada contra eles, principalmente a Berastur, porque ela é uma baita teórica assim da psicanálise com crianças. É muito bom o livro dela, me ajudou muito o livro dela de psicanálise com crianças, mas eu acho que em se tratando da adolescência, eu acho que eles perderam um pouco a mão, sei lá. E tudo bem também, né? Não é porque acertou uma vez que precisa acertar sempre. A ciência evolui, tem muitas críticas, né, dessa concepção hoje em dia. Não sei nem por que está nesse livro essa concepção. Eu acho que é porque a autora ela é mais psicanalista, né? Mas ainda assim ela traz visões que contrapõem, né, essa visão. Então ela, né, é aberta, né? Tem esse modo de conceber, mas sabe que tem outros também, né? Então tá bom, gente. Dê meu tempo aqui. Vocês têm algo para dizer, para perguntar? Então, semana que vem, vamos tentar fazer sessão... Ai, meu Deus, cadê o livro? Sessão 3 tal, né? E a sessão 1 da unidade 2, pode ser? Se der, se não der, não deu. Se der, deu. Se não der, não deu. Pode ser? Pode. Beleza. Maravilha. E eu vou passar um trabalho muito difícil para fazer. Que é o seguinte. Até segunda-feira que vem, no máximo, vocês, porque eu vou ver isso, acho que na verdade mais pro final da semana, mas tipo assim, garantam até segunda que vem, pelo menos, né, até dia 15, todas as atividades da unidade 1 do AVA. Eu vi que o Anderson já fez e a Rosângela já fez todas as atividades. Cadê a Rosângela? Acho que só vocês dois que fizeram todas as atividades. A Rosângela já foi embora já. Acho que só vocês dois. Então, tem gente que nem clicou no AVA. Então, como eu vejo tudo sobre o AVA lá, o que vocês fizeram, não fizeram, até semana que vem, então, vocês vão ter que ter feito todas as atividades do AVA, certo? Até como que chama a última lá? A revisão da unidade, uma coisa assim, não é? É revisão da unidade, a última atividade? Que chama? Acho que é. É isso, né? Então é isso. Todas as atividades do pós-aula, né? Que são 3 cada aula, se não me engano. Mais a revisão da unidade, que são mais 5. Respondeu tudo, eu não vou ver se você acertou, se você não acertou, eu vou ver se você fez. Se você fez, 1000 pontinhos para a sua nota. Tá bom? E aí, se o dia que eu for verificar isso não tiver feito, eu vou pontuar o que você fez. Então, se você fez no total, quanto vai dar? 3, 9, 14. Então, eu vou dividir 1000 por 14 e vou pontuar o que você fez. Se você não fez nada, 0 pontos. Se fez metade, 500 pontos. Se fez tudo, 1000 pontos. Tá bom? Façam tudo.
Já teve 2 aí que já fizeram. 2, acho que foi só os 2. Certo, então, gente, combinados. Muito difícil esse trabalho, né? Ou não? Ou muito fácil? Tem gente que já até já fez, já.